Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Levantamento do Relatório Nacional sobre o Tráfico de Pessoas aponta que entre 2017 e 2020, 1.811 pessoas com idade entre 18 e 59 anos foram vítimas deste tipo de crime no país. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Lucas Moura. Olá, Lucas. Boa noite. Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Gilvan, um dado interessante sobre o tema é do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, que aponta que 72% das vítimas desse tipo de crime são pessoas negras. Mas sobre o assunto a gente conversa agora com a Pamela Salmeron, ela que é advogada, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Pamela, o tráfico de pessoas, ele ainda é pouco discutido, né? Muitas pessoas acham que ele nem acontece. O que a gente pode falar sobre isso? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Realmente, o grande problema hoje, até para o enfrentamento desse tipo de crime, é o conhecimento da população. A maioria das pessoas da nossa população, de uma forma em geral, não acreditam na existência desse crime, acham que é coisa de novela. Né? Lembram muito daquilo que foi divulgado na novela e depois que passou a novela, passou também a repercussão, fazendo com que as pessoas achem que esse tipo de crime não acontece. Quando, na verdade, é o terceiro maior tipo de tráfico do mundo, né? Só perdendo por tráfico de armas e tráfico de drogas. E falando sobre esse dado que eu falei no início, de que 72% das vítimas, 72% das vítimas são pessoas negras. Por que esse dado se apresenta? Por que a preferência é por pessoas negras? Então, isso mostra uma preferência, né, do tráfico internacional de pessoas, e é uma coisa que também nos assusta muito, né, quando a gente pensa que a maioria das pessoas que são vítimas de tráfico humano são pessoas negras, pessoas vulneráveis e mulheres na sua totalidade. E aí a gente está falando de mulheres adultas e meninas e mulheres cis e trans, né? Então, essas são as maiores vítimas desse crime tão assustador e tão cruel. E o retrato disso é a pouca importância ou o descaso que a sociedade, em geral, dá para essas pessoas. Então, isso mostra o quanto essas pessoas, dentro da sociedade, ainda são muito mais vulneráveis do que as outras pessoas. Qual seria o caminho, então, para combater essa situação? Seria justamente isso que você falou no início, o conhecimento, levar a informação à população, seria esse o primeiro passo? O primeiro passo é levar ao conhecimento da população, depois a coleta de dados, né? A gente sabe que saiu um relatório recente, mas a gente sabe que os números ainda são defasados, não representam a totalidade dos casos, até porque a gente sabe que não existe uma notificação da totalidade desses crimes. A maioria das pessoas que são traficadas, as autoridades não tomam conhecimento de que essas pessoas foram traficadas. E existe uma coisa que ainda preocupa mais, que a estimativa é que só 1% das pessoas traficadas são devolvidas para suas famílias. Então, é um crime realmente muito assustador, que as pessoas precisam ter conhecimento desse crime e precisam, principalmente, saber como se proteger desse crime. Porque a gente sabe, através de estudos, que a maioria das pessoas que traficam pessoas são pessoas que estão no seio familiar. Então, assim, são pessoas próximas, amigos, pessoas da convivência. Normalmente são pessoas com bom papo, com boa aparência, que fazem esse tipo de aliciamento. Pamela, para a gente poder encerrar, então, fazendo essa reflexão sempre, né, que é importante ficar atento a qualquer sinal dessa natureza, né? Eu acho que esse é o alerta que fica. É importantíssimo ficar atento em caso de dúvida ou suspeita de tráfico humano, e aí qualquer uma das modalidades, né, porque a gente sabe que são muitas modalidades. A maioria da população pensa em tráfico humano só para fins de exploração sexual, já que a maioria das vítimas são mulheres e meninas, e sim, a maioria dos casos que chegam a conhecimento são para fins de exploração sexual, mas também existem outros tipos de modalidade, como para fins de adoção, exploração do trabalho, trabalhos análogos à escravidão e várias outras modalidades. Então, ao menor indício de que esteja acontecendo isso com alguém que você conhece, denuncie através do Disque 100 ou o Disque 180. Ok, a gente agradece a sua presença e participação. Obrigada. Volto com você, Gilvan.